Estamos aqui com a coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz, a Tânia Freilich Rodrigues, também a Dayana Corbellini, que é assistente social e facilitadora desse projeto Caracol, e o Alexandre Françosi, que é agente de trânsito e também foi facilitador desse projeto. E vamos falar um pouco dessa experiência do primeiro grupo que tratou de homens envolvendo violência doméstica. É um tema bem difícil de lidar, não é uma coisa que se fala abertamente e que muitas vezes as pessoas vão ter que falar aquilo que não querem e ouvir também muitas vezes aquilo que não querem. Bem-vindos aqui, obrigado pela presença, um bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Nicolas, bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia a todos. E aí, eu acho que para traçar uma ideia, primeiro a Tânia, talvez, para falar um pouco do programa, né? Lajeado Pacto pela Paz, aí que já completou 3 anos, aquilo que vocês desenvolvem para chegar nesse projeto aí que teve a sua primeira edição. Então, Ricardo, o Pacto ele atua em 2 eixos, né? O eixo da aplicação da lei, envolvendo a segurança pública da cidade, e o eixo da prevenção social, onde a gente tem vários programas de educação socioemocional na escola, na comunidade. E um dos programas que a gente tem, que tu conheces, né, Ricardo, é o programa da Justiça Restaurativa com os Círculos de Construção de Paz. Então, esse método, a gente entrou realizando círculos de diálogo nas escolas, comunidade, hospital, empresas, a gente inovou no período de pandemia, mas um público que sempre foi chamado a nossa atenção pelo secretário Locatelli e o Vinícius Renner era sobre os homens. Que espaço de escuta a gente tem para os homens, né? E a justiça restaurativa, ela troca esse viés da punição e sim de um encontro, onde tu toma consciência da violência que tu está cometendo para as outras pessoas. Então, foi com esse intuito que o Pacto acolhe os homens do sistema de justiça, uma parceria com a doutora Ângela e a promotora Ana Emília, que atendem esses homens e encaminham para o Pacto para realizar os círculos de diálogo, para que eles entendam que esse ato é um ato de violência e que a gente pode cessar oferecendo esses espaços de escuta, porque senão a gente só julga a atitude deles e eles vão continuar repetindo. E por isso a gente convidou os facilitadores formados pelo Pacto, o Alexandre e a Daia, que conduziram esse momento de forma tão especial. Bom, gente, como é que foi conduzir, então, esse trabalho? O grupo formado por quantas pessoas? Como que foi esse trabalho realizado por vocês? Bom dia, então, pessoal. Bom, na verdade, nós estamos na 2ª edição, né, do Projeto Caracol. O primeiro começou no final do ano passado, né? Então, o primeiro grupo aconteceu em 2021, né? Mais num caráter, assim, piloto, né, experimental. Mas a gente pode dizer que essa 2ª edição que nós terminamos, né, concluímos aí na segunda-feira da semana passada, realmente nos mostrou, assim, que o projeto tem potencial e o quanto ele é necessário, né? A gente trabalhou por 2 meses, então, durante encontros semanais, né? Todas as segundas-feiras à noite, com esses homens, então, né? Eles eram encaminhados pelo judiciário. No momento ali de suas audiências, no momento da medida protetiva, ao mesmo tempo já vinha essa solicitação, né? De que era, então, imprescindível a participação deles no grupo. E a gente via, né? O Alexandre vai poder confirmar também, eles chegando muito desconfortáveis, né, contrariados, cheios de dúvidas, né, o que será que eles teriam que fazer ali? Porque a fala deles, assim, e era unânime, né, Xande, era de que não há, né, como a Tânia falou, não há um espaço de escuta no momento da chamada deles, né, na DEAN, enfim, para as explicações sobre os fatos. Na verdade, não se tinha muita abertura, né? O homem praticou a violência, havia medida protetiva, um boletim de ocorrência e não se escutava muito deles, né? A versão deles para os fatos. Bom, então, durante esses 2 meses, a gente abriu muito esse espaço, a gente trabalhou sobre todos, assim, os aspectos do gênero, né? As diferenças entre o masculino, o feminino, né? De como eles podem estar evoluindo dentro dessa temática da violência de gênero. E, assim, resumidamente, eu vejo que há
sabe? Há um ganho muito especial. A gente viu, assim, a maneira como eles chegaram e a maneira como eles saíram desse grupo depois de apenas 2 meses, né? Isso era algo que a gente comentava bastante. O quanto que a gente pode mudar na sociedade num trabalho, num espaço tão curto de tempo, né? Numa doação tão pequena que a gente fez, né? Uma atenção que foi dada, né? Exatamente. Quantos homens participaram desse grupo? Nesse segundo momento foram encaminhados 11 homens e 6 deles concluíram o curso e ganharam seu certificado na saída. Os outros 5 desistiram no meio do curso? Os outros 5 desistiram. Quer falar um pouquinho, e talvez? Na primeira edição, naquela embrionária? Na primeira vivência que a gente teve, foram encaminhados mais homens até, e concluíram menos homens. Só que nesse segundo momento eles começaram a ser intimados, então, né? Uma das medidas do processo deles, então, era participar desse grupo. E certamente, uma obrigação. Como obrigação. E certamente esses que não cumpriram vão ter penalidades aplicadas, né? E como foi para você participar desse grupo como homem integrando esse trabalho? Uma dificuldade que nós, homens, temos é lidar com as emoções. Né? A gente vai crescendo dentro de uma cultura onde o homem tem que ser o casca grossa, né? E não pode representar... Aquela velha frase, né, de que homem não chora. Né? Então, a gente cresce dentro dessa cultura e há uma dificuldade geral, assim, no gênero masculino, de lidar com as emoções. Então, para mim, como homem, foi muito bom participar também, porque tu tá praticando ali enxergar as tuas emoções, reconhecer as tuas emoções e aprender a lidar com elas melhor no dia a dia. E é bem difícil. A gente vem de uma cultura onde a gente não é acostumado a fazer isso. E mesmo participando de grupos, de formações circulares para resolução de conflitos, a gente tem bastante dificuldade ainda de lidar com esse tema. Mas é um exercício. Né? A gente começa devagarinho e vai enxergando as nossas emoções e aprendendo a lidar com elas de melhor maneira e devagarinho a gente vai evoluindo nesse sentido. Eu participei do segundo ciclo da Paz. Quantos já foram realizados até hoje, Tânia? Formações, cursos, a gente já tem mais de 700 pessoas formadas pelo Pacto. E de círculos, daí o que? Círculos a gente não tem essa contabilidade, porque desses 700 pessoas formadas, né, 50% delas vão realizando círculos nas suas comunidades, nas suas famílias, nos seus espaços. Mas eu digo promovidos pelo Pacto ali diretamente. Não se tem. Bom, mas enfim, ali eu já vi que é um momento que as pessoas se emocionam muitas vezes, porque trazem, né, os desafios que são dados. Você tem que trazer uma coisa da tua infância, alguma coisa que te marcou, algo que você não conseguiu vencer. E eu imagino esse círculo especificamente tratando de agressões. E aí normalmente são homens que agrediram provavelmente pessoas que eles gostavam, né? Seja mulher, seja filho, seja filha, seja, enfim, alguém da família. Imagino que deve ter sido muito forte mesmo. E como é que vocês perceberam a saída, especialmente desses 6 aí que concluíram, né? Eles agradeceram, eles viram que estavam errados, porque talvez a pessoa faça a coisa e ela acha normal, porque daqui a pouco o pai dele fazia também, ou o tio fazia, ou na comunidade todo mundo faz, e ele acha que tá tudo certo bater em alguém. Vocês perceberam essa evolução e o que pretendem, o que vocês imaginam que vai acontecer daqui para frente? E acrescentando também o que esses homens levavam como justificativa para esses atos de violência. Perfeito. Então, eles chegavam lá muitas vezes muito contrariados. Por quê? Porque a maioria dos homens que participaram do grupo, eles não realizaram uma agressão física. Né? Daqui a pouco foi uma mensagem de WhatsApp, foi uma ameaça. Né? Então, o que a justiça está fazendo? Existe uma dificuldade muito grande hoje em prever uma agressão doméstica. Né? Então, o que se faz através desse trabalho? Se tu deu sinais que tu pode levar a uma agressão física, eles já eram encaminhados para esse grupo para já começar a trabalhar essa questão. Então, eles chegavam lá bem contrariados, não entendendo por que estavam sendo, de certa forma, penalizados em ter que, né, estar ali nessa vivência. E a gente explicava, então, isso para eles, que era assim que funcionava e que a agressão psicológica, a ameaça, ela também é uma forma de agressão. Né? Então, eles passavam a entender isso. Né?
E mudar justamente a concepção e se tornar também pessoas multiplicadoras, né? Dessa ideia, assim, de que, de fato, estão ocasionando uma agressão. Não sei se a colega tem alguma coisa a acrescentar. Eu acho que é importante salientar, assim, que a maioria, tá, dos homens entende violência doméstica por uma agressão física. Eles não conseguem ter essa amplitude de que a violência ela está em vários aspectos, né? Na mensagem do celular, na ameaça, na discussão, né? E então eles, na verdade, eu acho que eu posso dizer assim que eles se surpreenderam, né, Xande? Quando a gente trabalhou sobre todo esse viés, assim, dos tipos de violência, como que ela acontece, aonde que ela tá dentro do lar, e eles saíram bem impressionados, assim, e entendendo, com certeza. Muitos deles se emocionaram, né? A gente trabalhou também muitas questões ali da infância, né? A gente tentou resgatar muito isso. Como o Xande comentou, trabalhar as emoções, trabalhar o controle da raiva, né? Aqueles 8 segundos que a gente sempre comentava, né? Que é preciso dar uma respirada antes de tomar uma atitude, que daqui a pouco ele vai se arrepender, né? E que pode custar muito caro. E a infância, assim, é algo muito importante e que a gente consegue visualizar que todos eles, né, é unânime, assim, todos eles carregam traumas bem importantes da sua infância e que isso é geral, assim, né. Nesses casos, então, todos eram de agressão psicológica, nenhum de agressão física? Não, tinha Teve agressão também. física também. Teve. Ok, mas especialmente desse da agressão psicológica, ou até da física. Aham. Aquela pessoa que está nos escutando e que pensa, puxa vida, tem uma pessoa da minha família que se enquadra, ou meu vizinho, ou como é que faz para buscar essa ajuda, para de repente indicar o nome, ou como é que a justiça chega e diz, orienta ou obriga até as pessoas a participarem disso, né? Qual o caminho para as pessoas serem ajudadas? Esses homens que estavam sendo encaminhados para lá, eles já tinham uma passagem, então, de alguma forma, pela delegacia. A mulher, em algum momento, foi lá e fez uma denúncia. Esse é o primeiro caminho, então. Esses homens foram encaminhados desta forma, tá? Mas eu até ia sugerir daqui a pouco para a Tânia que passe o endereço do Labilá, né, que é onde o pacto hoje está operando o administrativo, né? E daqui a pouco, antes de chegar a essas vias, né, que a gente possa fazer um cadastro de pessoas que querem ser encaminhadas e a gente pode, porque como nós temos bastante facilitadores, daqui a pouco a gente pode criar grupos paralelos. É boa a ideia, porque muitas vezes tem aquele, puxa vida, vou fazer um boletim de ocorrência contra, né, meu marido. Daí, de repente, esse é um caminho que não precisa Exato. chegar a esse ponto e já vai ali para ajudar. Claro que se a pessoa quiser se ajudar, também ser ajudada, né? Com certeza. E também, assim, é algo que a gente está agindo já na violência, né? E a justiça restaurativa, ela traz o princípio da voluntariedade. Mas como ter 2 facilitadores voluntários à noite, realizando círculos, e aí muitas vezes eles não vinham, não participaram, que foi o que aconteceu na primeira edição, que a gente teve pouca participação. Então, por isso se tornou obrigatório, e a voluntariedade, ela está no objeto da palavra, se tu fala ou não fala. E sobre esses círculos prévios, eles podem procurar o pacto, né, que está no Labilá, na praça ali, frente à Praça do Chafariz, na Marechal Deodoro, e também podem... Nos atendimentos do CRAS ou na própria delegacia, eu não quero registrar. Mas eu queria que fosse realizado um círculo, um encontro, um fortalecimento familiar. Então, esse trabalho, a mulher ou o homem agredido, porque a gente também recém teve uma notícia de um homem que foi agredido por uma mulher na região. Então, eles podem buscar esses atendimentos nos serviços ou na própria delegacia e dizer, eu não quero representar. Eu não quero registrar um boletim de ocorrência, mas eu gostaria de ter um círculo ou um espaço de diálogo onde a gente pudesse falar sobre o fato que aconteceu. Então, a gente pode agir, sim, antes, né? Bom, gente, a gente tem a previsão de um novo grupo agora a ser formado ainda esse ano? Sim, a gente vai começar agora, dia 8, na segunda-feira, na Escola São João Bosco, pelos facilitadores, o diretor, né, que é o Jefferson, e a professora, que é a Marielle. Ambos são formados, com vasta experiência em círculos, isso é bem importante deixar registrado,
que são pessoas que já fazem vários círculos, e tanto eu e a Priscila, que somos instrutoras, a gente acompanha todo o projeto, toda a execução, a gente tem momentos de troca e avaliação de como está acontecendo esse trabalho. Então, eles vão realizar na Escola São João Bosco, que é no bairro Conservas, como uma forma de facilitar ainda mais o acesso, para a gente ir na comunidade e não ficar apenas centralizados esses serviços, né? Então, vai ser o segundo grupo, né, de facilitadores. E tá aí, tem várias pessoas formadas em Lajeado, como eu falei, 700 e poucos facilitadores, né, onde a gente tem mais de 30 cursos realizados, círculos a gente não tem como mensurar, porque são muitos, mas esses facilitadores podem nos procurar para realizar. E também quem tiver interesse em fazer o curso também pode nos procurar e a gente pode estar formando essas pessoas para esse trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada pela presença aqui. Obrigada. E continuaremos falando muito sobre o Pacto pela Paz, com certeza. Muito obrigado, sempre um prazer. Obrigada, um abraço a todos. A coordenadora do Pacto Lajeado pela Paz, Tânia Freilich Rodrigues, e a assistente social e também o agente de trânsito, ela, Daiana Corbellini, e o Alexandre Françosi, ambos facilitadores do projeto Caracol. Olha que trabalho interessante aí que está sendo realizado aqui em Lajeado. A gente vai para uma pausa, daqui a pouco volta, tem Independente Notícias 11h05, 17 graus e meia a temperatura.